Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia num texto relativamente bem conhecido das Sagradas Escrituras, que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1. Nós leremos o texto da oração de Ana. Versículo de número 11. Fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Amado e querido Deus, nós oramos agora pelas misericórdias de Cristo, que o Espírito Santo possa vir em nosso auxílio, para que transmitamos a Tua palavra, segundo, Senhor, o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. E possamos, ó Senhor, conhecendo a verdade que liberta, praticarmos, vivermos a Tua palavra. Como Jesus mesmo nos disse: se me ouvirdes, se me escutardes, se praticardes as minhas palavras, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Senhor, nós não queremos simplesmente ouvir, como ouvir e praticar. Nós não queremos tão somente praticar para que as nossas orações sejam ouvidas, atendidas, mas pelo privilégio de obedecermos à Tua vontade, porque Te amamos. Porque o Senhor mesmo disse: se me amais, fareis o que vos digo. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Muito se fala, se prega sobre esta maravilhosa passagem onde Ana, mãe do profeta Samuel, ainda vivendo a sua angústia de não ter um filho, ora ao Senhor. Essa oração é tão interessante e tantas coisas podemos erguer desta oração, deste texto. Podemos falar, por exemplo, que é a primeira vez que o Senhor Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. E foi chamado de o Senhor dos Exércitos, não num momento de uma guerra, não no momento de uma batalha, de um confronto beligerante, mas por uma mulher, não por um guerreiro, por uma mulher, em uma luta pessoal, em uma luta que ela travava em sua própria vida. Nós sabemos o que antecede esse texto, que diz que a sua rival a provocava.
para irritá-la. E temos dito, e eu volto aqui a dizer, que tudo o que a rival conseguiu foi fazer com que, sendo Ana provocada, sendo Ana irritada, reagisse. E reagiu da melhor maneira possível, orando, clamando a Deus. De modo que, mais uma vez digo que, em outra oportunidade pude dizer aqui, que a rival que a provocava, tudo que conseguiu provocar nela, foi provocar que se cumprisse o propósito de Deus na vida de Ana. E é o que tenho dito a nosso respeito, que o mundo por vezes nos provoca, que a vida por vezes nos provoca, que há aqueles e aquilo que nos irrita, mas isto só poderá provocar em nós que seja cumprido em nós o propósito de Deus em nossas vidas. Ana ora ao Senhor, faz um voto ao Senhor. De fato, chama do Senhor dos Exércitos, porque as lutas mais difíceis que temos não são os confrontos exteriores, mas sim a luta interior. Ana vivia uma luta interior. E Deus, que nos salva das adversidades, que nos dá vitória contra todas as nossas até tribulações. Esse mesmo Deus nos dá a vitória em todas nossas lutas interiores. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu diria e afirmaria, sem medo de errar, que Deus tem exércitos para nos socorrer. Exércitos. Lembre-se que Jesus Cristo falou, se Ele quisesse, Ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria legiões de anjos. Nós sabemos que o Senhor está pronto a nos enviar socorro, e não só socorro no singular, mas socorro no plural. Exércitos da parte do Senhor para nos socorrer, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. E fez Ana um voto ao Senhor, de que se Deus olhasse para ela benignamente, se atentasse para a aflição dela, se visse a dor, o sofrimento dela, e não se esquecesse dela, e lhe desse um filho varão, Ana disse, eu o darei ao Senhor. É tão lindo esta palavra de Ana, este voto de Ana. Em primeiro lugar, veja o que Ana diz, se o Senhor olhar para mim e vir o meu problema, a minha aflição. Deixe-me dizer uma frase que o Senhor ministrou ao meu coração. Quase que eu me atrevo a dizer, Deus falou comigo. Mas foi uma percepção que o Senhor me deu ao ler esta palavra. Que quando Deus vê o nosso problema, quando Deus olha para nós e vê a nossa aflição, vê o nosso problema, nós logo veremos a solução. Pela mão estendida pelo Senhor, pela graça do Senhor que nos favorece. Foi o que aconteceu com Ana. Ana pedia a Deus um filho. Mas naquele dia, Ana pediu algo de uma forma diferente. Pediu um filho,
mas pediu de uma forma diferente. Ana mudou a sua oração. Quantas vezes Ana pediu um filho, mas dessa vez Ana pediu um filho varão e se comprometeu em dar ao Senhor. Ana mudou a sua oração. E quando Ana mudou a sua oração, Ana mudou a sua vida. Nós temos que aprender a mudar as nossas orações. Pois quando mudarmos as nossas orações, nós mudaremos a nossa vida. Mudarmos as nossas orações para mudarmos e orarmos não apenas segundo a nossa necessidade, mas eu direi algo que não é uma perfeição teológica, mas é apenas para entendermos. Eu tenho que orar pedindo segundo a necessidade, não apenas minha, mas, acima de tudo, a necessidade, digamos, entre aspas, de Deus. Ou seja, o que Deus precisa. O que Deus, mudemos a palavra precisa, para o que Deus deseja. Qual é a vontade de Deus? Para que eu peça segundo a vontade de Deus. E a Bíblia diz, se eu peço algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Há duas maneiras de você entender isso. A primeira delas é que, se eu peço segundo a vontade de Deus que é boa, a vontade de Deus que é agradável, a vontade de Deus que é perfeita, Ele me atende, porque eu estou pedindo em cima ou conforme a vontade de Deus. Eu estou pedindo que se faça a vontade de Deus, na terra como é feita nos céus. Às vezes nós pensamos que é uma questão apenas de dizermos, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita nos céus. Mas eu preciso saber a vontade de Deus. Ana precisava de um filho. Deus precisava para Israel, porque na realidade é Israel que precisa, de um profeta. Praticamente eu poderia dizer que Ana disse, dá-me um filho e eu te darei um profeta. Veja que Ana se compromete a respeito da vida do seu filho, simplesmente ela compromete a vida do seu filho para sempre. Ela declara que por todos os dias da sua vida não passará navalha em sua cabeça, ou seja, ele se torna um consagrado ao Senhor. Assim como foi Sansão. Assim como foi Sansão. Ana faz um voto, não apenas um voto dela, mas ela coloca este voto, ela transmite isto à vida do seu filho, que todavia não existia. É assim que foi o compromisso de Ana. Mas, agora, diante de tudo isto, é que eu desejo trazer aqui algo que mexeu com o meu coração. A Bíblia diz, pedis e nada tendes, porque pedis mal. A Bíblia também diz que nós não sabemos pedir, mas o Espírito Santo nos assiste, intercedendo por nós até com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz, vocês não têm porque não pedem, e vocês não têm porque pedem mal, pedem para esbanjar
em suas próprias vontades, cobiçais, diz a palavra, invejais, e nada tendes. Nada tendes porque não pedis, pedis e nada tendes porque pedis mal. Pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Esse é um texto tão interessante das Sagradas Escrituras que, em primeiro lugar, o que é pedir mal? Pedir mal é pedir, em primeiro lugar, fora da vontade de Deus. Pedir mal, em segundo lugar, é pedir movido por um sentimento errado, por ganância, por inveja, por cobiça. Uma petição, uma oração feita em cima de sentimentos pecaminosos nunca poderá ser atendida por Deus. Mas veja, a maior parte das pessoas pedem para ter. E Ana pediu para dar. Você entende a diferença? Vamos ser sinceros analisando as nossas orações. Como nós oramos e oramos para que tenhamos. A Bíblia diz que nós devemos fazer conhecida diante de Deus cada uma das nossas necessidades. Não há um erro em pedir a Deus, principalmente em pedir a Deus segundo as nossas necessidades. Não há um erro de pedir a Deus segundo os nossos sonhos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas, que oração interessante a de Ana, e que eu quero aprender a orar como Ana. Porque Ana não pediu simplesmente para ter, ela queria ter. Mas Ana pediu para ter, a fim de poder dar. E neste caso, Ana queria ter para dar a Deus. E dando a Deus, deu a todo o seu povo, pois deu a Deus uma vida que deu ao povo um profeta, uma voz de Deus para Israel, um juiz, um profeta, um sacerdote, um homem extraordinário como foi Samuel, desde a sua infância. Ana pede para Deus, não simplesmente para ter. Ana pede para Deus para dar. E é assim que devem ser as nossas orações. Sabe, quando nós vamos à parábola da grande seara, em que Jesus diz, a seara é grande e são poucos os trabalhadores. E Jesus, então, diante desta afirmativa, nos dá um ensino. Rogai ao Senhor da seara que vos envie trabalhadores. Bem, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. E nós devemos rogar, e aqui estamos rogando ao Senhor da seara, que nos envie trabalhadores para a sua seara. Se eu estou pedindo ao Senhor da seara que nos envie trabalhadores para a sua seara, eu estou pedindo não apenas por minha necessidade, porque o trabalho é grande
e o trabalho pesa sobre mim, e se houver quem coopere comigo no trabalho, isto aliviará o peso do trabalho sobre mim, mas eu estou pedindo muito mais devido à necessidade do Senhor da seara, para a sua própria seara, pois ela é muito grande. Disse Moisés: eu sozinho não poderei fazer. Então, escolham entre vocês homens que possam levar comigo. Vocês se tornaram um povo sobremodo grande, e o Senhor os abençoe 1000 vezes mais. A seara é grande, sozinhos não podemos, necessitamos a ajuda do Senhor. Devemos orar segundo a necessidade da seara, segundo o querer do Senhor da seara. O apóstolo Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Paulo recebeu não para simplesmente ter. Paulo recebeu para que pudesse dar. O privilégio de poder dar. O próprio Senhor Jesus, e eu convidaria você para darmos uma conclusão a esta palavra, a abrir a sua Bíblia, e eu creio que todos já estão quase que com esse versículo chegando à sua mente, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, no versículo de número 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. E o que é dito aqui? Mas bem-aventurado é dar que receber. Essa palavra citada em Atos dos Apóstolos, que é, segundo o texto, um ensino do Senhor Jesus, uma palavra do Senhor Jesus, mas bem-aventurado. Ser bem-aventurado é algo maravilhoso, mas ser ainda mais bem-aventurado é algo sobrenatural. Mais bem-aventurado é dar que receber. Por quê? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque aquele que recebe apenas, e que isso não é pouco, entenda-me, tem a bem-aventurança, ou chamemos a graça, de ter recebido. Mas aquele que dá tem a bem-aventurança de ter recebido e a bem-aventurança de dar. Ele tem a graça de ter recebido e a graça de dar, de modo que ele é duplamente agraciado. Ele é duas vezes
bem-aventurado. Porque se você é uma pessoa bem-aventurada, mas apenas bem-aventurada de receber, eu sou uma pessoa, digamos, muito abençoada. Deus tem dado, eu tenho recebido, mas todo o favor, toda a graça de Deus na minha vida se resume à graça de receber. Isso não é pouco. Receber de Deus é algo maravilhoso. Mas, se você, além de ter a graça de receber, você também tem a graça de dar, e para dar, é necessário que você tenha, a fim de poder dar. Então, Deus te agracia em dar, e Deus te agracia por você dar. Você tem a graça de receber e a graça de dar. De modo que quem dá não há como não ser mais bem-aventurado. Paulo, eu volto a citar, disse: o que eu recebi da parte do Senhor, isso também vos entreguei. Recebeu para dar. Por Paulo ter recebido, foi bem-aventurado. Paulo recebeu revelações, Paulo recebeu palavra, Paulo recebeu ensino, Paulo recebeu tanto da parte do Senhor autoridade, poder, dons, talentos. Tudo isso que Paulo recebeu da parte do Senhor, ele disse: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. E ele estava falando sobre o dia da primeira ceia do Senhor, quando Jesus instituiu a ceia, e Paulo diz: eu recebi isso da parte do Senhor. Esta revelação que Paulo recebera, não recebera simplesmente para ter, mas sim para dar. Ele foi bem-aventurado de receber aquela revelação, mas ele foi ainda mais bem-aventurado de dar aquela revelação. Então, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O ato de dar é um ato de bem-aventurança. O ato de receber, igualmente, é um ato de bem-aventurança, mas o ato de dar é um ato de uma bem-aventurança superior, maior, que nós precisamos ter em nossa vida. E então, se eu oro pedindo para ter, essa oração é maravilhosa, mas é muito mais maravilhosa a oração que eu oro para, além de ter, poder dar. E é isto que nós devemos fazer. Esse é o espírito de que o Senhor espera que nós tenhamos, para que nós oremos de uma forma distinta. Eu estou convencido que as orações que são feitas desta maneira, segundo a vontade de Deus, elas são impossíveis de não serem atendidas. Porque elas são feitas num espírito de, muitas vezes, um altruísmo, mas eu diria, em um espírito
de darmos. E eu vou chamar esse dar agora de uma forma especial de contribuir. E a Bíblia diz: aquele que contribui, o faça com generosidade. Aquele que dá. Agora, colocando esses dois textos juntos, eu direi: aquele que dá, o faça com generosidade. Ana, quando orou ao Senhor e pediu um filho, eu estava contando com a graça de Deus, e generosamente ela deu o seu filho ao Senhor. Note, não deu por um período, deu para sempre. Porque diz: por todos os dias da sua vida, não se passará navalha, não se cortará o cabelo dele. Um nazireu, antes do nascimento, até o final da sua vida. Ana deu de uma forma abundante, de uma forma generosa. E o que a Bíblia diz sobre o resultado de dar? Dá e se dará boa medida, recalcada, sacudida. E a Bíblia diz: e ainda se acrescentará. Ana deu um filho ao Senhor. E além deste filho que o Senhor deu a Ana, ainda lhe deu outros filhos. Porque quando você dá, não apenas você é bem-aventurado porque você recebeu, e você é mais bem-aventurado porque, além de receber, você deu. Mas porque você deu, na medida que você deu, você recebe e ainda se acrescenta. Por isso, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amado e querido Deus, nós queremos aprender com Ana, que não apenas pediu para ter, mas pediu para dar. Que o Senhor nos conceda o privilégio de dar. Que nós possamos ter o espírito generoso e dadivoso que nos faz dignos filhos do Pai, que movidos pelo amor, como o Pai pelo amor foi movido e deu. Porque quem ama, Senhor, dá, não retém, dá. A Bíblia diz que Deus não retém a bênção. A Bíblia diz, Senhor, que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para nos dar, que tenhamos o mesmo Espírito do Pai, que possamos ser filhos dignos do nosso Pai, movidos por amor, possamos
também dar. Que oremos à semelhança de Ana, não apenas orando, pedindo para ter, mas acima de tudo, oremos pedindo para dar. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Que a graça